Olá! E o que tinha na América quando chegaram os espanhóis e os portugueses há 5 séculos atrás? Tinha uma diversidade de tribos muito grandes, de culturas. Infelizmente, muitas delas já foram exterminadas sem sequer ter qualquer registro, sem a gente ter algum conhecimento, mas desde os moicanos até os tupis aqui no Brasil, eram muitas culturas. E aí o que vem sempre à mente na cabeça de muitos, né? Poxa, coitadinhos, não eram tão evoluídos. Isso é um preconceito, como eu disse, desde a antiguidade, muito complicado. Dizer que um povo, por não ter a cultura que eu tenho, o desenvolvimento tecnológico que eu tenho, ele é bárbaro, ele é menos evoluído. E com os índios nunca foi diferente, desde que chegaram aqui, começaram a falar, olha, coitado, eles andam pelados. E a verdade é que é muito complicado quando você coloca ali na balança a forma como viviam, as pessoas conviviam. Você tinha aqui no Brasil terras coletivas, você não tinha desigualdade, você não tinha muitos problemas sociais que a gente tem, você tinha poucos conflitos, uma convivência boa. Não era um paraíso, é claro, tinha muitos problemas, mas não os que a gente tem. Imagina uma aldeia, como era muito comum entre os índios brasileiros. Você tinha numa aldeia geralmente 7, 8 malocas. A maloca era a construção ali de palha, madeira, folha de palmeira, que abrigava muita gente. Não tinha divisórias. Eram 7, 8 malocas para cerca de 100 famílias. E o pessoal convivia muito bem. Hoje você coloca 2, 3, 4 pessoas numa casa pequena, as pessoas brigam. Quando se fala de técnica, tecnologia, construções, sim, claro que os europeus estavam bastante à frente. Mas existiam 3 civilizações aqui na América que se destacavam nesse desenvolvimento técnico da civilização, na complexibilidade da civilização. E nós vamos ver um pouquinho deles então, os astecas, os maias e os incas. Começando pelos astecas, os astecas, eles, antes dos astecas, que viviam na região chamada Mesoamérica. Essa Mesoamérica começam a habitar os primeiros povos ali por volta de 5.000 anos antes de Cristo, muito antigo. Então, como nós vimos na pré-história, acaba a era glacial, começa a formar grandes rios e é perto de grandes rios que vão formar-se as grandes civilizações. E essa civilização, ali os primeiros povos dessa Mesoamérica, eles estão numa região que é muito próximo aos 2 oceanos, como podemos ver no mapa, e então as terras são bastante irrigadas, o que faz com que o cultivo ali, a agricultura seja bastante próspera. Os olmecas talvez sejam os primeiros, que temos notícias dos mais antigos povos que habitaram naquela região. Os olmecas vão influenciar as culturas da Mesoamérica. Os olmecas construíram essas magníficas, gigantes estátuas. Depois vieram os zapotecas e os astecas vão surgindo e em certo momento eles dominam todos esses povos. Todos os povos ali da região que hoje é conhecida como México. Os astecas vão dominar por volta de um século antes de chegarem os espanhóis. Então não era tão antigo esse chamado Império Azteca quando chegam os espanhóis. E o centro da civilização azteca era Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, uma das mais populosas cidades do planeta. Na época já era assim, já era uma cidade muito populosa, cerca de 250.000 pessoas. Quando chegaram lá, encontraram uma cidade muito desenvolvida na sua construção, nas técnicas de irrigação, por exemplo, de agricultura. Falta terra em certo momento em Tenochtitlan e a solução vai ser construir esses chinampas. Chinampas eram ilhas artificiais feitas para o cultivo da terra. Ali encontraram então canais por onde as pessoas se locomoviam, escolas públicas, muito milho e chocolate, pirâmides.
tinha pirâmides, grandes pirâmides. E essas pirâmides eram templos. Templos serviam para trazer medo e respeito da população. Nesses templos faziam sacrifícios para os deuses. Acreditavam que para manter o sol vivo, para manter os deuses satisfeitos, era necessário fazer sacrifícios. Matar animais e pessoas e oferecer o seu coração. Arrancar o coração em cima desses templos era um sacrifício ali muito importante. Era tão importante que os astecas faziam muitas guerras, procuravam os povos ali para guerrear, e uma das intenções dessas guerras era trazer os guerreiros mais valentes. Eles acreditavam que o guerreiro muito valente, o sacrifício dele era muito mais aceito pelos deuses do que de uma pessoa comum, de uma pessoa covarde. No meio desse imaginário mitológico asteca, o maior dos deuses era chamado Ometecutli. Esse era o deus soberano. Ometecutli tinha os seus auxiliares, outros deuses. Desses auxiliares, 2 dos principais, em certo momento, entram em confronto. A Tezcatlipoca, um deus que gostava muito de sacrifícios, e Quetzalcoatl, que era um deus bastante benevolente, benfeitor para os humanos. Esses deuses vão entrar em confronto. Quetzalcoatl vai perder e vai ser exilado. Então, nesse momento, os astecas acreditam que o apocalipse está se aproximando, o fim doloroso de tudo. Então, mais sacrifícios ainda eles tinham que fazer para manter Tezcatlipoca satisfeito, para que ele não destruísse tudo. Em certo momento ocorre uma grande fome, falta alimentos durante o reinado de Montezuma. Montezuma, um dos mais importantes imperadores astecas. Ele vai consultar os sacerdotes, que vão dizer: a fome é o reflexo que os deuses também estão com fome. Se os deuses também estão com fome, então vamos fazer sacrifícios mais valiosos. Então promoveram um torneio. Guerreiros que lutavam como gladiadores, a diferença é que eles estavam ali porque queriam, e em cada luta o vencedor tinha a honra de morrer, para que seu coração fosse arrancado como um sacrifício para acalmar os deuses. Bom, essa civilização em 1519 chega Hernán Cortés. Hernán Cortés, espanhol, era um grande conquistador. E a grande sorte que teve Hernán Cortés, que tinha, claro, um exército que veio de navio da Europa, muito menor do que o exército asteca, é que quando ele chegou, olharam para ele, montado no cavalo. Eles achavam, nunca tinha visto cavalo, então achavam que o cavaleiro e o cavalo era uma pessoa só. Era um deus. Achavam que era um deus, com aquelas roupas, né, com o corpo de cavalo, achavam que era um deus. Eles acreditavam que Hernán Cortés era Quetzalcoatl. Olha só, Quetzalcoatl, que foi exilado, deve ter voltado. Nós vamos lutar contra ele? Não, de jeito nenhum. Hernán Cortés se aproveitou então da crença popular de que ele era o retorno de Quetzalcoatl, né, que era um benfeitor dos seres humanos, e ainda assim fez aliança com diversos inimigos dos astecas, e aí foi fácil ele derrotar esse grande império.